Paz do Senhor Jesus, bom dia. Hoje nós vamos estar falando a respeito de um assunto muito bom aqui, da nossa programação que vai ao ar todos os dias, né? Pela manhã, a partir das 7 da manhã. Nós hoje vamos estar aqui falando, comentando algum assunto relacionado à teologia. Nós temos uma faculdade de teologia, Fight BR. Todos aqueles que quiserem fazer parte, né, desta faculdade, quiser fazer o curso conosco, você pode estar ligando, né, pelo 96942-2339. 6942-2339. Pode estar ligando e posteriormente fazendo o curso com a gente, tá certo? E grande vai ser a sua vitória, né? A Bíblia fala, errai por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então é necessário que nós aprendamos para que tenha um respaldo daquilo que nós queremos aprender da parte de Deus para com as nossas vidas. Amém? Meus queridos e amados irmãos, eu tenho irmãos aqui, alguns trabalhos de alguns amigos meus, e eu queria passar para você, né? Por que devemos estudar teologia? Por que devemos estudar teologia? Preste bem atenção. Devemos estudar teologia com oração. A palavra de Deus é discernida espiritualmente. A palavra de Deus é discernida espiritualmente. Por isso devemos orar pedindo a Deus que abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da sua lei. 1 Coríntios 2,14, a Bíblia nos entende, né? A Bíblia é uma virtude espiritual que somente Deus pode nos dar. A qualidade de nosso estudo teológico passa pela qualidade de nossa espiritualidade, que se manifesta numa vida de dependência de Deus pela oração. Quer dizer, para que nós possamos entender a Bíblia, nós precisamos ser espiritual. Se você não ser espiritual, você não vai poder compreender ou entender a palavra de Deus, né? E nem estudar teologia, porque a teologia é tirada da Bíblia, né? Nós vemos aqui, ó, porque a teologia bíblica é o estudo de Deus. Nós fazemos o estudo de Deus. Preste bem atenção. A palavra de Deus é discernida espiritualmente. Carnalmente você não entende. Se você lê normal, você vai ler como um livro normal. Preste bem atenção. A qualidade do nosso estudo teológico passa pela qualidade da nossa espiritualidade. Qual é a qualidade da sua espiritualidade? Né? Devemos estudar teologia com humildade. Não adianta. O soberbo, a soberba, ela não eleva a lugar nenhum. Mas se nós tivermos humildade de aprender, de escutar, de ouvir, as coisas fluem. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Veja bem, mas concede graças aos humildes. Quer dizer que Deus, ele opõe, ele vai contra aqueles que têm orgulho, que é soberbos, né? Mas ele concede graça àqueles que são humildes, aqueles que querem aprender, aqueles que querem ouvir, né? Aqueles que têm sede da palavra de Deus, né? Então, se nós tivermos sede, se nós queremos ouvir, sermos humildes o suficiente para sentar, entender, compreender, saber qual é o que Deus quer de nós, ter conhecimento das Escrituras, aprofundar mais e mais nas coisas de Deus. Se nós tivermos essa humildade, só basta nós crescermos, porque a Bíblia fala que aquele que se humilha é exaltado. Amém? À medida que aprendemos das Escrituras, devemos ter o cuidado de não nos orgulharmos, assumindo assim uma atitude de superioridade em relação àqueles que não conhecem o que temos estudado. Para evitar o orgulho, devemos associar o conhecimento ao amor. Que maravilha, né? 1 Coríntios 8, versículo 1. Devemos estudar teologia com a razão. Outra coisa, devemos estudar teologia com a razão. Primeiro, devemos ter humildade para estudar teologia.
Devemos estudar teologia com a espiritualidade, porque carnalmente nós não iremos entender. E devemos estudar teologia com a razão. Preste bem atenção. Podemos e devemos usar nossa razão para estudar e tirar conclusões do estudo das Escrituras Sagradas. Mas nunca fazer dedução que contradiga o que a própria Bíblia diz. Nossas conclusões lógicas podem muitas vezes ser errôneas, pois os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Olha só, hein? Nossas conclusões lógicas podem ser muitas vezes ser errôneas. Então nós devemos ser muito agir com a razão, né, e não com a emoção, tá certo? E muitas vezes ser errôneo, porque nós podemos ser, nossas conclusões muitas vezes podem ser errôneas, pois o pensamento de Deus são mais alto do que os nossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8. A Bíblia é a essência da verdade, e todo o seu conteúdo é justo e permanente. Salmo 119. Toda a conclusão lógica que tivemos ao estudar a teologia deve estar em harmonia com toda a Bíblia. Caso contrário, nossa lógica está enganando, pois a Bíblia não contradiz jamais. Tá certo? Então sempre a Bíblia é exata e nós errados. Tá certo? Então nós temos que ser humildes o suficiente, estudar com a razão, não com a lógica, que nós achamos que aquilo está certo. Não, tem que estudar com os pensamentos que Deus colocou em nós. Amém? Devemos estudar teologia com a ajuda de outros. Sempre procurar a ajuda de outras pessoas também. Deus estabeleceu mestres na igreja e seminários de teologia. Quer dizer que Deus, a Bíblia fala que Deus escolheu para apóstolos, para doutores, para mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo. 1 Coríntios 12, versículo 28. Isso significa que devemos ler livros escritos por teólogos, seminários preparados como seminário gospels, né? Conversar com outros cristãos sobre teologia, e também uma excelente maneira de conhecer mais sobre a Deus, né? Então, meus irmãos, Deus, ele colocou homens capazes de nos ensinar, pessoas que estudaram, pessoas que se dedicaram, assim como médicos, hoje professores de médicos que dão curso para quem quiser ser médico. Nós vemos que pessoas vão aprender, mecânico, pessoas que vão fazer curso de mecânica, de eletricista, mas são pessoas profissionais que se prepararam para estar ali, para nos ensinar a ser um mecânico, a ser um médico, a fazer um curso de uma faculdade, de um seminário, né? Assim a área teológica também, não é diferente. Deus também levanta homens e mulheres capacitados para nos ensinar, para nos instruir sobre a verdadeira palavra de Deus. Então, estudar teologia com a ajuda de outras pessoas. Isso é muito importante. Perguntar para o seu professor, fazer uma boa faculdade, ter um bom ensino. Nós da Fight BR, nós queremos levar o conhecimento do ser humano, um conhecimento profundo da palavra de Deus, para que você possa aprender mais e mais o Evangelho, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então faz bem você fazer pergunta, faz bem você ler, né, aquilo que foi passado para você, e você vai aprender mais e mais, tá certo? Devemos estudar teologia compilando passagens bíblicas, isso é muito importante. Você deve ler, estudar a teologia, mas verificando a Bíblia nos versículos que foi abordados, verificando se aquele versículo realmente é aquilo que contradiz aquilo que o escritor escreveu, e assim você vai crescendo, vai marcando na Bíblia, vai colocando aquilo que você entendeu, vai fazendo um rascunho, né, vai fazendo um rascunho daquilo que você aprendeu. Você vai ver que a teologia que você vai aprender, o ensinamento que você vai ter, o seu conhecimento vai gerar muito coisas maiores do que você já sabe, tá certo? O uso de uma boa concordância bíblica, o uso de uma boa concordância nos ajudará a procurar palavras-chave sobre determinado assunto, resumir versículo relevante, estudar passagem difícil também ajuda, grande alegria ao descobrir temas bíblicos, olha só, recompensa do seu próprio estudo, quer dizer, o seu próprio estudo, você vai descobrir temas bíblicos para você fazer pregações, orações,
para você fazer sermões, para você ser uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque você vai ter conteúdos, você vai estudar e vai fazer uma concordância com a concordância bíblica, que vai ajudar você a procurar palavras-chave sobre determinado assunto, tá certo? Devemos estudar teologia com alegria. Irmãos, preste bem atenção. Tem pessoas que pegam, não, eu vou estudar teologia. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou estudar teologia porque o meu pastor mandou. Não, eu vou estudar teologia porque a igreja mandou. Quer dizer, ele se sente obrigado a fazer uma coisa. Ninguém obrigado faz nada por amor. Ninguém obrigado faz nada e tem êxito. Você vai fazer uma faculdade, vai sair daqui para fazer uma faculdade de mecânico. Se você não gosta daquilo, você vai chegar lá, você vai ficar sentado na cadeira, o professor falando, e você cabeça baixa, desanimado, sem ânimo, sem vontade, sem desejo, sem alegria. Então, para que você estude, para que você tenha um conhecimento profundo da palavra de Deus, é necessário que você tenha alegria, para que você goste. Você tem que gostar daquilo. Você tem que gostar de ler a Bíblia, você tem que gostar da palavra, você tem que gostar do que você está fazendo. Porque não adianta, se você não tiver alegria dentro de você de fazer aquilo, não tem êxito. Não faça nada por obrigação, faça com alegria, faça com amor. E você vai aprender. Aquele que lê, escuta isso que eu vou falar para você. Aquele que lê, ele não aprende. Ele não aprende, porque ele só vai ler. Mas aquele que estuda, aprende. Tem a diferença de ler e estudar. Você leu uma passagem, nós podemos estudar, você leu. Mas agora aprender, você vai estudar, você vai ler o conteúdo, vai revê-lo, né? Porque um estudo, para ser feito, para ser entendido, você tem que ler ele primeira vez. Leu, não entendeu? Repete aquela leitura. Não entendeu? Repete a terceira. A terceira já entra na sua mente. A terceira vez que você for ler, aí você vai compreender, puxa vida, era isso que estava querendo dizer. Você entendeu? Então, lê a primeira, não entendeu? Lê a segunda, não entendeu? Lê a terceira. A terceira esclarece. Amém? Então tem que ter alegria. Não podemos estudar teologia de forma fria, pois se trata de Deus vivo com suas maravilhas. O estudo da Bíblia é uma maneira de amar a Deus de todo o coração. Olha só, Deuteronômio 6, isso é bíblico, hein? Pois seus ensinamentos dão alegria ao coração, são grandeza e riqueza. Seus ensinamentos dão alegria ao coração e são grandeza e riqueza. Salmo 19, versículo 8. Salmo no seu capítulo 19, no seu versículo 8. 119 também, no seu versículo 14. No estudo da teologia, somos levados a dizer: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém? Que benção, né? Então, se você estudar com alegria, você vai ver que para ele, né, que primeiro lhe deu para que ele recompense. Porque para ele, por ele são todas as coisas. Então, se é para Deus, se você está fazendo para Deus, se é para ele, se é por ele, então para ele seja toda a honra, toda a glória. Não faça nada com tristeza, faça com alegria, amém? E outra coisa, temos que ter curiosidade bíblica. Se nós não tiver curiosidade bíblica, não adianta. A palavra Bíblia vem do grego, através do latim, que significa livros. A Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem do grego e através do latim, que significa livros. Então a Bíblia, traduzida no grego e no latim, significa livros, certos livros. Os primeiros materiais utilizados para as escrituras foram a pedra, usada por Moisés, né, que recebeu os 10 mandamentos, quando Moisés fez ali, escreveu na pedra. Êxodo 24, 12 e 34, 1. O palpito, que é um material extraído de uma planta aquática, deste mesmo nome, Jó 8, versículo 11, e Isaías 18, 2. Do palpito deveria o tempo do papel, 2 João 12, e o pergaminho, pele de animais, curtida e preparada para escrita, usada a partir do início do século, na Ásia Menor, 2 Timóteo
4:13. A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1.600 anos, você entendeu? A Bíblia inteira ela foi escrita num período que abrange mais de 1.600 anos. Nós vemos as formas que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita em pedra, foi escrita em palpito, né? Extraída de uma planta aquática. Ela foi escrita em palpito devido de um termo de um papel. Pergaminho ela foi escrita, né? E foi pele de animal. Olha só, que antigamente não existia papel, né? Hoje não, hoje tem escrita papel, tem computador, tem várias formas, né, de ser escrita, de ser escrita, de ser tirada alguns escritos, mas antigamente não existia. Então nós vemos aqui que a Bíblia foi inteira, ela foi escrita num período que abrange 1.600 anos. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo, em 1452, em Mainz, Alemanha. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. Prestou atenção? A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou com de Guinness, em 1272 a 1325. A divisão em capítulo foi introduzida pelo professor universitário pariense Stephen Longton, em 1227, que viria a ser eleito bispo de Cantuária pouco tempo depois. A divisão em versículo foi introduzida em 1551 pelo impressor pariense Robert Stephanus, né? Ambas as divisões tinham por objetivo facilitar a consulta e as citações bíblicas, e foi aceita por todos, incluindo os judeus. O versículo central da Bíblia é o Salmo 118, o qual divide a mesma ao meio. Os livros de Esté, Cantares de Salomão possuem a palavra Deus. A frase não temas ocorre 365 vezes em toda a Bíblia, o que dá uma para cada dia do ano, e é mais de 8.000 promessas na Bíblia. Você sabia que o versículo central da Bíblia, que divide o meio da Bíblia, é o Salmo 118, versículo 8? É o Salmos, no seu capítulo 118, versículo 8, ele divide ao meio a Bíblia. Quer dizer que dali para trás você tem metade, e dali para frente você tem metade. Essas curiosidades bíblicas você só aprende se você estudar, se você examinar, se você ter um conhecimento total da Bíblia. Você vai ter, você vai descobrir essas verdades. O livro de Esté e Cantares de Salomão não possui a palavra Deus. Quem está falando aqui é quem estudou para ter esse conhecimento. A frase não temas ocorre 365 vezes. Você sabia que a palavra não temas ocorre 365 vezes na Bíblia? Então, para cada dia do ano, há uma mensagem na Bíblia. Se for ler cada dia do ano uma mensagem, tem a palavra não temas. Então, você passa o ano todo de Jesus dizendo não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Amém? A divisão em versículo foi introduzida em 1551 pelo impressor pariense Roberto Stephanus. Ambas divisões tinham o objetivo de facilitar a consultar citações bíblicas e foi aceita por todos, incluindo os judeus. O versículo central da Bíblia é o Salmo 118, que nós lemos, o que divide, né? Que nós lemos que divide a Bíblia em meio. O livro de Esté, Cantares de Salomão, nós lemos também, que possui, que não tem a palavra escrito Deus, que é o livro de Esté e o Cantares de Salomão. A frase não tema também, nós vimos que corre 365 vezes. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas na Bíblia, você sabia? Mais de 8.000 promessas. O Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição. O Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele encerra, ele termina dizendo maldição. O Novo Testamento encerra citando a palavra a graça do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? A Bíblia completa pode ser lida em 70 horas e 40 minutos, na cadência da leitura de púlpito. O Antigo Testamento leva 52 horas e 20 minutos, mais ou menos, para ler. O Novo Testamento, 18 horas e 20 minutos, mais ou menos. Para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler 5 capítulos. Você vai aos domingos, lê 3. E nos demais dias da semana. Tá vendo?
Então você lê 5 capítulos aos domingos e 3 nos demais da semana. Aí você vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano, tá certo? Então, meus irmãos, vamos terminar esse assunto aqui sobre a Bíblia, e depois nós vamos parar por aqui, que eu não vou dar hoje, não vamos entrar em nenhum ensinamento teológico hoje. Só quero esclarecer você por que você deve estudar teologia, tá certo? Por que você deve estudar teologia? Para aprender, para ser sábio, para ter conhecimento das verdades de Deus. Ser humilde bastante para sentar e ouvir. Porque isso que é importante, porque se nós não sentarmos e ouvir, nós não vamos ter sucesso, né? Como você um dia vai querer ensinar se você não senta para ouvir? Se você não sentar para ouvir, você também não é capaz de ensinar ninguém, porque você não é um ouvinte. Mas se você for um ouvinte, né? Você vai ser capaz de também ser um orator, ou uma pessoa que ensina, né? Vai poder ensinar para as pessoas. A humildade, ela faz nós chegar ao conhecimento da verdade. Então que você possa examinar isso que nós estamos hoje falando aqui, sobre o dever de nós aprender teologia. A FIGHT BR, que é a Faculdade Internacional de Teologia, ela está com a porta aberta para você. Você quiser aprender teologia, você que quiser ter conhecimento da palavra de Deus, venha estudar teologia, venha ter esse conhecimento de Deus. Nós estamos com cursos, os cursos nós estamos facilitando, nós estamos fazendo cursos de teologia. Você pode estar pagando até 12 vezes nos cartões de crédito. Você vai receber o seu material, você pode receber o seu material em casa, no conforto da sua casa, ou por e-mail, ou por correspondência. Todo o estudo é feito por correspondência. Você pode tirar as dúvidas também em nosso site. Nós temos a nossa programação, que é a programação Rompendo as Barreiras. Você pode tirar as dúvidas lá, aprender mais da palavra de Deus. E com certeza você vai ter muito sucesso em sua vida espiritual. Você vai poder transmitir para a sua igreja, você que é pastor, líder de igreja, professor de escolinha dominical. Nós temos um estudo muito bom aí para os professores da escolinha dominical. Então venha crescer na graça e no conhecimento, venha se unir com a gente, né? E com certeza Deus, ele tem o de melhor para dar para mim e tem o de melhor para dar para você. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço e oremos, agradecemos a Deus por essa parte. Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar mais forte ao seu coração, amém? Amantíssimo eterno Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo, ó Deus. Deus, continue conosco, continue nos dando força, dando graça, Senhor. Levando nós, Senhor, a inspiração da sua palavra, dando-nos a revelação divina das suas escrituras, e levando, Senhor, ao conhecimento do ser humano, ao conhecimento dos ouvintes, daqueles que, Senhor Jesus, amado, querem aprender, Senhor Jesus, querido ó Pai, amado, as verdadeiras palavras, Senhor Jesus, escrita em sua palavra, em sua Bíblia, Senhor, ao qual o Senhor deixou escrito para que nós hoje possamos entender e compreender, Senhor. Meu Deus, dá-nos esclarecimento, revela, Senhor Jesus, querido ó Pai amado, as suas maravilhas através da sua escritura, dando ao nos conhecer, Senhor, da tua palavra. Senhor, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda, Senhor Jesus, a cada um, Senhor, que está acompanhando a nossa programação, rompendo toda a barreira. Fique com cada um, alegrando o coração nesta manhã, Senhor, nesse dia de hoje, dando a paz, dando a graça, dando amor, concedendo o milagre. Meu Deus, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e até outro programa. Abraço. Amém, Jesus. Só um minuto só.